Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Vamos continuar aqui nessa videoaula as nossas aulas sobre ética. Vimos aí uma introduçãozinha do que é ética, o que é moral, vimos sobre o subjetivismo ético e vimos o que o Aristóteles pensa sobre a ética das virtudes. Esse filósofo que a gente vai ver, ele já vem bem depois do Aristóteles, né? O Aristóteles estava lá no século IV a.C. e esse filósofo, o Immanuel Kant, que também é outro gigante da filosofia, é do século XVIII. E a ética do Kant, ela nasce assim de uma crítica forte à ética do Aristóteles. Quando o assunto é ética, o Kant e o Aristóteles definitivamente não falam da mesma coisa. Tá? Vamos entender. Então, Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, aí, nasceu em 1724, morreu em 1804, alemão. E aqui eu coloquei aqui, critica a ética das virtudes, do Aristóteles, que a gente viu na última aula. Por quê? Porque para ele, a ética ela tem que tratar da permissibilidade e da inadmissibilidade. Ou seja, o que é permitido e o que não é permitido. Né? Para ele, a ética deve-se explicar o ato em termos de deveres morais. A ética do Aristóteles ela está preocupada com a vida, né? Uma vida virtuosa, certo? Ele se preocupa com a vida. A ética do Kant se preocupa com o ato e não com a vida completa. Cada ato importa para o Kant, certo? Deveres morais que a gente tem que pensar para agir em cada um desses atos. E ele vai dizer que você ser virtuoso, segundo o Aristóteles, não te torna uma pessoa boa. Ser virtuoso é diferente de ser uma pessoa moral, uma pessoa que se preocupa em cada ato em como agir bem, certo? Então nada tem a ver ser virtuoso com ser uma pessoa moral. Para o Kant o que importa é a boa vontade. Quando o assunto é ética, o que importa é a boa vontade. E a gente já vai ver o que ele entende, vai ver melhor o que ele entende por vontade. Mas aqui eu dei um exemplo, Hitler, por exemplo. Hitler a gente poderia dizer que era um cara corajoso, que é uma virtude que Aristóteles apoia. Né? Hitler, então, teria a virtude da coragem para Aristóteles, mas não torna ele uma pessoa boa. Afinal, ele foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Né? E o Kant vai dizer, o que importa é a boa vontade. Não interessa se o cara é virtuoso, se o cara é forte ou se ele é fraco. Interessa o dever moral, como ele pensa para agir, como ele pensa no que ele pode ou não pode fazer. Tá? Então, a virtude sem boa vontade é ainda pior, o Kant vai dizer. E o Hitler é um exemplo disso. Né? Um cara que tem a virtude da coragem, mas não tem a boa vontade, não se preocupa com o dever moral, não se preocupa com agir bem, o que ele pode ou não, certo? Para ele, isso aqui não era relevante o que ele pode ou não. Ele pode matar 6 milhões de pessoas e tá tudo bem para ele. Então, para o Kant, fala, virtude não tem nada a ver com a ética. A ética tem que se preocupar com o ato, o dever moral. Beleza? Bom, e o que o Kant entende por vontade? A definição que o Kant usa para vontade é a mesma definição que um filósofo chamado Rousseau usava. Né? O Kant gostava muito desse filósofo. Inclusive o Kant, gente, ele é famoso por ter uma vida muito regrada. Ele tinha uma rotina onde ele fazia todo dia as mesmas coisas nos mesmos horários. Ele tomava café da manhã no mesmo horário, ele sempre estudava no mesmo horário, saía da casa dele para dar uma caminhada no mesmo horário, enfim. Toda a vida dele era bem regrada. Dizem que o pessoal ajustava o relógio vendo o Kant passar. Tipo, se o Kant está saindo agora é porque já é 2 horas. E ajustava o relógio vendo o Kant aí seguindo a tua rotina. E ele gostava tanto do Rousseau que as 2 únicas vezes que o Kant atrasou aí a sua rotina, não conseguiu cumprir com seus horários, foi quando estourou a Revolução Francesa e quando o Rousseau lançou um livro e que ele
se perdeu ali lendo e acabou não seguindo a tua rotina. Mas enfim, a definição que ele dá para a vontade é a mesma que o Rousseau dava, que era o seguinte, ele vai dizer, ó, tem a vontade e o desejo. A vontade é sempre racional, é sempre deliberativa. É você pensar no que você pode fazer e você escolher, deliberar sobre. Né? A vontade é a vitória da mente sobre o corpo, ou seja, a vitória da razão sobre os desejos. Ó. Os desejos, para o Kant, é a necessidade do corpo, é o instinto, certo? É como vive um animal. Um animal vive tentando satisfazer os seus desejos. O cachorro está com sede, ele vai e bebe a água da privada. Ele não consegue deliberar, ele não consegue controlar esse desejo dele. Para o Kant, o que controla é a vontade, certo? Quando uma cachorra, por exemplo, está no cio, o cachorro não consegue controlar esse impulso de ir lá cruzar com ela. É o desejo. Já o ser humano consegue controlar, a mente consegue vencer o corpo, a vontade consegue vencer o desejo. Então é isso que o Kant entende por vontade, certo? Essa boa vontade que a gente viu, então é algo racional, da razão deliberando contra os nossos desejos, certo? E aí a gente consegue perceber outra diferença entre Kant e Aristóteles. Porque para o Aristóteles, a razão levava o homem à felicidade, ao bem supremo. O Kant vai falar, não, a razão não leva a gente à felicidade. O que leva a gente para a felicidade, ó, é satisfazer o nosso desejo. É aqui que a gente é feliz, e não aqui. A razão é o dever moral. É você conseguir controlar o seu desejo para não prejudicar o outro. Certo? Você abrir mão desse seu desejo, dessa sua satisfação, abrir mão pelo dever moral, pela ética. Vencer o seu desejo. A razão para Kant visa o bem e não a felicidade, como Aristóteles pretendia. Tá? E beleza, o Kant também vai dizer ó, que a boa vontade é diferente, nada tem a ver com o resultado das ações. Ou seja, se o que importa é a boa vontade, não importa o resultado, a consequência da ação. O que importa para ele é a intenção. É se ao agir, o sujeito agiu seguindo o dever moral. A isso a gente chama de deontologia. Deontologia é a ética do dever. A gente viu que Aristóteles era a ética das virtudes, para o Kant é a ética do dever. Beleza? Dever moral. Então, um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês aí trabalham em uma loja e uma loja de roupa, vocês costumam vender as roupas por R$20, é o preço da roupa R$20, e aí chega um cliente que é gringo, que não é dali e tal, e vocês percebem que seria fácil enganar o cara e vender a roupa por um preço maior. Nesse primeiro exemplo que eu estou dando, você pensa em vender a roupa mais cara para o gringo, mas logo em seguida você pensa, não, vai que o meu chefe descubra que eu vendi a roupa por um preço maior e seja punido. E aí você pensa nisso e decide vender pelo preço correto. Vende a blusa por R$20. Essa é a primeira situação, o primeiro exemplo. Segundo exemplo, o cliente vem à sua loja e você vende a camisa por R$20 porque é o preço, é o certo a se fazer. Certo? É o seu dever moral vender por 20 porque o preço é 20. Perceba, as duas situações tiveram o mesmo resultado, a mesma consequência. Nas duas situações você vendeu a blusa pelo preço certo. A diferença é que na primeira você não vendeu pela boa vontade. Você não vendeu pela boa intenção, você não vendeu pelo dever moral. Você vendeu com medo de ser punido. Então, para o Kant, mesmo que a consequência seja igual, a ética, nesse primeiro exemplo, está errada. O correto seria só o segundo exemplo, onde você vende a roupa por R$20 porque o preço da roupa é R$20. O que importa para o Kant é a boa vontade, é a intenção.
e não a consequência. O mesmo vale, por exemplo, com a ideia de Deus. Eu vou agir assim para não ir para o inferno, né? Ou seja, você vai agir bem por medo de ir para o inferno. Para o Kant também vai estar errado, porque a ação tem que partir sempre da boa vontade, tem que partir sempre do dever moral, e não com medo de que seu chefe te puna ou que Deus te puna, né? Não é você agir porque alguém disse para você agir, né? Eu ajo dessa forma porque meu pai disse que assim é bom, ou porque, sei lá, tá na Bíblia que Deus gosta que haja assim. Não, assim você está sendo apenas alguém que cumpre a ordem. A ação boa tem que partir da sua boa vontade, certo? E ele é tão radical com relação a isso, com essa intenção, com a vontade ao invés do desejo, que até se a gente agir bem por sentimento, ele vai reprovar. Para ele tem que ser sempre pelo dever moral. Por exemplo, você está andando na rua e você vê uma senhora que caiu no chão. Sei lá, está chovendo, ela caiu no chão, tropeçou na árvore. E você vai e ajuda ela. Se o Kant perguntar por que você ajudou, você falou, eu ajudei porque eu fiquei com dó, também está errado. Não é por pena, que é um sentimento. Você tem que ajudar porque o certo é você ajudar. É sempre uma razão, é sempre um dever moral. Se vier do medo da punição, ou se vier do sentimento, não está nessa boa vontade, nesse dever moral, né? Não está na vitória da mente sobre o corpo. Continuando, o Kant ele vai querer basear a ética em imperativos. Regras éticas são imperativos. E aqui para a gente lembrar um pouco de português, vocês já devem ter visto isso em português, né? Sobre os tipos de sentença, né? Declarativo para declaração, interrogativo para interrogação, exclamativo para exclamação e imperativo, que o Kant vai usar, é para ordens. Então, as regras éticas são imperativos, são ordens. E ele vai dizer que tem dois tipos de imperativos. Eu estou usando esse termo imperativo, que é o termo que o Kant usa. Então, em prova, o que vai cair é esse termo, tá? O Kant vai dizer que tem dois tipos de imperativos: os hipotéticos e os categóricos. Os imperativos hipotéticos são para casos particulares. Ou seja, são aquelas regras assim: se estiver com fome, coma. Ou seja, para essa situação, faça isso. Para aquela situação, faça aquilo. Né? Quer aprender? Estude. Já o imperativo categórico, ele é universal. É uma ordem que serve para tudo. É aquilo que a gente viu na nossa primeira aula sobre ética, né? Que se existe uma ética universal, é isso que o Kant pretende fazer. Uma ética universal, que é a ética do imperativo categórico. E o Kant ele enumera algumas regras desse imperativo categórico. Eu peguei só as duas principais aqui. A primeira é imperativo categórico 1. Sempre trate as pessoas como fins. Essa é a primeira regra aí do imperativo categórico do Kant. Ou seja, para você usar em todas as situações. Em nenhuma situação você pode tratar o homem como meio, apenas como fim. Por exemplo, eu vou me aproximar daquela pessoa porque eu quero conhecer o pai dela, ou a irmã dela, o irmão, enfim, você está usando ele como um meio para alcançar outro fim. Eu quero ser amigo desse cara aqui porque ele vai numa festa e eu quero ir na festa. Você está usando ele como um meio. Né? O Kant vai dizer que as pessoas sempre devem ser usadas como... Usadas não é ser usado. Ser tratadas como fins. Beleza? É a mesma coisa da felicidade pro Aristóteles, que a gente viu, né? Que é um bem em si mesmo. Para o Kant, o homem, as pessoas também têm que ser tratadas como o em si mesmo. Né? Por que você vai conversar com ele? Por causa dele. E não usar ele como meio para alcançar outra coisa. Tá? E a segunda regra do imperativo categórico. Você deve agir para que a máxima de sua ação se torne lei universal.
essa máxima que seria a sua boa vontade, a sua intenção ao agir, se torne lei universal. Então, sempre que você tiver em algum dilema ético, né, como aquele que eu dei o exemplo da sua mãe te comprar um presente que você não gostou, só que ela está muito empolgada, e você pensa, eu minto para ela para agradar ou eu falo a verdade e corro o risco de chateá-la? Seguindo esse imperativo, ó, você tem que agir de maneira com que a sua máxima se torne lei universal. Ou seja, se eu optar por mentir, eu estou dizendo que todo mundo deve mentir. Certo? E aí você vai optar por falar a verdade. Porque se for para a sua máxima se tornar lei universal, você vai querer que todas as pessoas falem a verdade. Certo? Então, o Kant, para ele, duas regrinhas do imperativo categórico tem que ser aí, ó, regra universal. Tratar o homem sempre como fim em si e sempre se perguntar se você tiver em dúvida com uma ação. E se a minha máxima se tornasse uma lei universal? Seria bom? Né? Se não, não age dessa forma. Haja da forma com que se a sua máxima se tornar lei universal, seja algo legal, seja algo positivo. Tá? E para finalizar, eu fiz essa tabelinha para a gente entender um pouco melhor essa separação do Aristóteles para ele, né? Que eu falei que eles definitivamente, quando o assunto é ética, eles não falam da mesma coisa. Então vamos lá. Aristóteles, ele avalia a vida. O Kant, em sua ética, ele avalia a ação. Para Aristóteles, o que é interessante? A virtude. Para o Kant, a boa vontade. Né? Então, nesse sentido, o Aristóteles ele sempre vai prezar pelas pessoas virtuosas. Ele sempre vai dar mais valor naquela pessoa que tem um dom para aquilo, sabe? Já o Kant, como a questão dele é a boa vontade, ele vai se importar com o esforço, ele vai dar valor para o esforço também. Diferente do Aristóteles, que era só para a virtude. Então vamos seguir um exemplo aqui do futebol, por exemplo. Ronaldinho Gaúcho. Um jogador, agora que ele não joga mais, né, mas na época que ele jogava, era um virtuoso. Ele até faltava em treino e tal, mas quando jogava bola sempre arrebentava. Parece que ele tem o dom para aquilo, ele é virtuoso. Né? Para Aristóteles é isso que importa, é a virtude. E já o Kant vai dizer, não, mas o Thiago Silva é esforçado, corre atrás, tenta recuperar a bola e tal. Não é o virtuoso como o Ronaldinho Gaúcho, mas tem boa vontade, é esforçado. Também é interessante para ele aqui. Tá? Tim Maia, o cara é um virtuoso, não precisava treinar, fazer aula de canto. O cara abria a boca e arrebentava. O Luan Santana, ele pode se esforçar, entendeu? Tem boa vontade, vamos levar isso em conta. Beleza? Para Aristóteles, felicidade, o bem supremo. Para o Kant, a razão, o que interessa é a razão nos levar ao bem, não à felicidade, é o agir bem. Beleza? Por enquanto é isso. Eu vou deixar a atividade para vocês sobre o Kant também. Qualquer dúvida pode me chamar à vontade aí no WhatsApp, YouTube, Facebook não, WhatsApp, Google Classroom, e-mail, enfim, vocês que decidem. Se precisar, como eu sempre falo, eu até faço um outro vídeo para esclarecer alguma dúvida, se for uma dúvida muito difícil. Ou eu converso pelo WhatsApp mesmo, se for algo mais simples. Mas se for necessário, eu gravo um outro vídeo para explicar para vocês. Valeu!